parte do vídeo sobre o X68000 da Sharp, um dos computadores gamer mais poderosos e respeitados que a história já produziu. Se você ainda não assistiu a primeira parte, recomendo parar tudo, clicar no kart, assiste lá e depois você volta. Bora lá! Em relação ao vídeo anterior, quanto aos opcionais que podiam ser adquiridos separadamente, tínhamos a placa de expansão. Esta visava aumentar o poder de processamento do sistema. Era uma atualização. Expansão, interface MIDI permitia que os usuários conectassem dispositivos MIDI como sintetizadores, teclados musicais e baterias eletrônicas. Expansão Fox Delta Delta veio originalmente como uma unidade de disquete integrada, mas unidades FDD adicionais podiam ser adquiridas para expandir os recursos de armazenamento do sistema. As tão sonhadas unidades de CD-ROM. Como ele não vinha com o CD-ROM nativo no próprio aparelho, era possível comprar uma unidade separada que permitia aos usuários jogar jogos baseados em CD, acessar conteúdo multimídia e instalar software de CD-ROMs. Mouse e joystick. Logicamente, o computador suportava entrada de mouse e joystick. Estavam disponíveis como opcionais para ser comprados separadamente também. Expansão de memória. O 6800 tinha slots de memória expansíveis, permitindo aos usuários aumentar a capacidade RAM do sistema. Quando se comprava este computador, alguns modelos forneciam um monitor incluso. No entanto, o monitor nem sempre fazia parte do pacote. A Sharp ofereceu várias opções de monitores que poderiam ser emparelhados com seu computadorzinho nervoso, desde monitores CRT até modelos posteriores com tela de LCD, que eram os famosos cristais líquidos. Entre as principais vantagens que se poderia destacar deste poderoso aparelho da Sharp, o hardware, como foi dito, era nervosíssimo. A compatibilidade com jogos de fliperama. O X68000 ele era muito conhecido por sua compatibilidade com os jogos arcade. Muitos títulos de fliperama que eram populares foram transferidos para o X68000. Era uma maneira de a galera jogar fliperama dentro de casa. Caso o feliz proprietário deste computador quisesse utilizar um joystick para sua jogatina, era possível utilizando as famosas portas de 9 pinos, que suportava o joystick padrão Atari e também controladores MFX. A Capcom, na época, produziu um conversor que originalmente foi vendido junto com a versão do Street Fighter 2, que permitia aos usuários conectar um controlador de Super Famicom e também de Mega Drive ao sistema. Este adaptador foi feito especificamente para que os usuários pudessem conectar o controlador Capcom Power Stick Fighter para dar porrada melhor. Então tá, né? Quebrou o carro na porrada. Este conversor servia tanto no X68000 como no FM Towns Computador e FM Towns Marti. Isto só ressalta a força que ambos os computadores tinham naquela época, totalmente voltados para jogos de videogame. A parte traseira deste computador possui uma variedade de portas, incluindo uma saída estereoscópica para óculos 3D, que era algo novo naqueles tempos. Como foi dito cansativamente, gráficos de alta qualidade. Ele possuía uma qualidade gráfica impressionante, sprites detalhados, animações suaves e cores muito fortes. Era realmente uma experiência visual diferenciada. Recursos de som era uma das principais características mesmo deste aparelho. Ele apresentava recursos muito avançados, com vários canais de som e capacidade de produzir
áudio de altíssima qualidade. Isso aumentava a experiência de jogo, fornecendo música e efeitos sonoros envolventes. Biblioteca de software. Ele tinha uma biblioteca de software diversificada e extensa, com uma ampla variedade de jogos, aplicativos e utilitários disponíveis. Um dos motivos que tornou o X68000 tão conhecido foi sua interface amigável. Basicamente, o X-Way 68000 era encontrado com dois tipos de sistema operacional. O mais comum deles, utilizado na maioria dos computadores, era o Woman 68 Kilo e tinha sido desenvolvido pela empresa Hudson, que inclusive fazia games. O segundo sistema operacional é o Sierra X-Ray Windows Golf Uniform India. Ambos são considerados fáceis de se utilizar. Hoje em dia, pode parecer óbvio uma interface amigável, mas naquela época tudo era uma novidade e uma interface amigável era uma grande vantagem em relação aos outros computadores. Foi um atrativo muito grande para aqueles que não conheciam computadores. Naqueles anos, para você encontrar neguinho que não conhecia computador, não era nem um pouco difícil. Hoje em dia, todo mundo sabe mexer em computador, telefone celular, tablet. Mas naquela época, tinha gente que não sabia nem o que era um computador e nem para que servia. Então a interface amigável, dava até para você chamar ela para tomar uma cerveja, ser amigo dela mesmo. Mais uma, ambiente amigável ao desenvolvedor. A gente escuta falar de muitos consoles que acabam virando um fiasco porque não tem uma interface intuitiva e que joga a favor do desenvolvedor. Não é difícil encontrar consoles que não vingaram por esse motivo. Este computador da Sharp também permitia que entusiastas criassem seus próprios jogos e software usando as ferramentas de desenvolvimento disponíveis. Isso era muito poderoso. Logicamente que todo mundo que tem vantagens também tem desvantagens. E o nosso pimpolho japoronguinho também tinha. E infelizmente não eram poucas. Desvantagem número 1. Se você quisesse comprar um pimpolho 68000, teria que dar um jeito de encomendar um lá do Japão. Preço. Todos esses computadores ultra, mega, super, top das galáxias eram caros. É difícil encontrar um computador desse nicho que não custasse caro. Não só o computador era caro, como seus acessórios também não eram baratos. A mesma dificuldade para se comprar o aparelho era presente em relação ao software. Quem quisesse precisava dar um jeito de buscá-los ou encomendar lá no Japão. O que se deve colocar em consideração é que naquela época não existia eBay, naquela época não existia Amazon, não existia internet praticamente. Era o início da internet. Então tudo era difícil, não era fácil que nem hoje em dia não. Falta de suporte de longo prazo. O foco da Sharp mudou do 68000 relativamente rápido, resultando em uma vida útil limitada para o sistema. A descontinuação do X68000 e a disponibilidade reduzida de suporte oficial e atualizações de software podem ser consideradas realmente uma das desvantagens importantes para o usuário que pretendia utilizar o pimpolho a longo prazo. Opções limitadas de armazenamento. Apesar de ser possível comprar unidades de CD-ROM e disco rígido, os primeiros modelos não contavam com este artifício. Assim sendo, enquanto os modelos posteriores e opções de expansão forneciam suporte para disco rígido e unidades de CD-ROM SCSI, o sistema básico tinha opções de armazenamento muito limitadas. Desenvolvimento limitado de software. Apesar de 68000 ter uma fortíssima biblioteca de jogos, a disponibilidade de software e aplicativos de produtividade em áreas como negócio ou educação era relativamente limitada em comparação com outros sistemas de computadores domésticos. Isso era uma desvantagem. Mas como a gente está aqui fazendo um vídeo de game, dane-se, porque a gente só ia usar para jogar mesmo. Por ter sido um computador lançado no final dos anos 80 e a internet ainda estava começando a engatinhar, um pouco para lá, um pouco para cá, ele não tinha muitas opções de conectividade. Na verdade, faltavam opções. O X68000 não tinha recursos de rede integrados, o que limitava as suas ações de conectividade para jogos online ou acesso a recursos de rede.
os usuários teriam que contar com adaptadores externos ou modificações para habilitar uma rede. Era o começo, né? Fazer o quê? Dentre os modelos lançados, o primeiro modelo foi lançado em 1987. Era designado apenas como X68000. Ele apresentava a CPU Motorola 68000 de 10 MHz, 1 MB de RAM e uma unidade de disquete FDD integrada de 5,25 polegadas. É aquele disquete pastelão. O segundo modelo era o X68000 Ace, do ano de 1989. O Ace introduziu uma CPU mais rápida, de 16 MHz, maior capacidade de memória, podendo chegar até 4 MB, e melhorias nos recursos gráficos e de som. Ele também apresentava um design de teclado aprimorado. X68000 Pro, também de 1989. O modelo Pro era um modelo de ponta, que oferecia recursos mais avançados. Apresentava uma CPU, desta vez com 25 MHz, até 16 MB de RAM e gráficos aprimorados. Também possuía recursos de som melhorados. Modelo 68000 Pro 2, 1991. O 2 foi uma versão atualizada do Pro. Sua CPU, desta vez, chegava com 32 MHz, 16 MB de RAM e um resfriamento aprimorado. Modelo número 5, 68000 Expert, do ano de 91, também. Foi projetado como uma versão mais compacta e acessível. Sua CPU tinha 10 MHz, 4 MB de RAM e uma interface SCSI integrada. Alguns dos outros modelos aqui relatados também tinham já essa interface SCSI integrada. Por exemplo, o 68000 Pro de 1989. Modelo número 6, Compact, 6800 Compact de 1993. Esta era uma versão menor e mais leve, que apresentava uma CPU de 16 MHz, 4 MB de RAM, também possuía essa interface integrada e desta vez introduziu uma tela de LCD como uma opção em vez de um monitor CRT. Por fim, o modelo de 1993, também designado como 68030. O X-Ray 68030 foi uma atualização significativa em relação aos modelos anteriores. Ele apresentava uma CPU Motorola 68030 com uma velocidade de clock maior, até 25 MHz, e capacidade de memória expandida até 18 MB. Ele também tinha gráficos aprimorados e recurso de som melhorado. A cereja do bolo das desvantagens tarda, mas não falha. Esses modelos eram cruelmente, absurdamente caros. Eram muito caros. O modelo Pro eu vou deixar até por último, porque ele era muito caro. O primeiro modelo, X-Ray 68000, lançado em 1987, tinha um preço de 28.000 ienes, que variava até 369.000 ienes, valor do Japão. Já o modelo Ace, lançado em 1989, tinha uma faixa de preço de aproximadamente 298.000 ienes, chegando até 439.000 ienes, 439.000 ienes. É muito caro. O modelo Expert foi lançado em 1991 com o preço de 248.000 ienes, chegando até 328.000 ienes. E o modelo Compact tinha uma variação de preço entre 238.000 ienes e 298.000. Agora, o modelo Pro, o primeiro Pro, que foi lançado em 1989, custava entre 399.000 e 498.000 ienes. É muito dinheiro. O Pro 2 era o mesmo preço, então quem comprou o primeiro se ferrou. Poderia ter comprado em 1991 pelo mesmo preço o Pro 2. Vida bandida. Ele custava entre 399.000 ienes a 498.000 dinheirinhos japolhos. Todos esses valores, como foi dito, e lembra que é há muito tempo atrás, há mais de 20 anos. E bota mais de 20 anos nisso aí, quase 30. Quanto ao número de vendas, a Sharp não divulgou publicamente números específicos de vendas unitárias. Portanto, é um desafio fornecer um número preciso do número total de vendas deste aparelho.
Embora tenha conquistado muitos seguidores assíduos, dedicados e também tenha desfrutado de uma popularidade muito grande dentro do Japão, ele não alcançou um sucesso global generalizado como outras plataformas de computadores da sua época. A sua produção terminou no ano de 1993. Esse, assim como o FM Towns, é um console atualmente muito valorizado. Não é um console, é um computador atualmente muito valorizado, objeto de desejo de muitos colecionadores de videogames e acredito que também de computadores, e que está entre os computadores gamer de mais sucesso que a história já produziu até hoje. Eu fico por aqui. Se você gostou, dá like. Se não gostou, não precisa dar. Valeu!